Continuando a festança da edição 50, o vídeo de hoje vai falar de alguns clássicos do heavy metal e do rock and roll. E aí eu vou querer saber a opinião de vocês nos comentários, se esses discos envelheceram bem ou não. Esse é o assunto do vídeo de hoje, número 51 do canal, João Messias Jr. na área, cuja cereja do bolo serão as bandas Armored Saint, Testament, Ozzy Osbourne e uma participação pra lá de especial. Então passa a vinheta e o papo continua. Camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. João Messias Jr. na área, vídeo de número 51 do canal, né, meu? E como a propaganda daquele destilado dizia, né? Uma boa ideia. Uma boa ideia sugere falar do quê? Clássicos do rock e do heavy metal, né, meu? E eu tô muito bem vestido com a camisa do Santa Cruz. Já que vamos falar de clássico, vamos se vestir com um clássico, né, meu? A Cobra Coral também vem fazendo um campeonato muito bom na Série C. E fica a minha torcida pro Santa Cruz subir pra Série B, pra Série A, porque um clube com uma puta torcida maravilhosa e uma camisa linda dessa não merece disputar a Série C. Vamos falar de heavy metal, galera. E vamos começar falando desse álbum aqui, ó, Armored Saint, Symbol of Salvation, que tá rolando de fundo. O Armored Saint, ele tem uma história muito bacana na minha vida, né, meu? Então, alguns vídeos atrás eu falei de shows, né, o Elixir da Vida. E eu falei do Armored Saint dentre eles, né? E em 2018 eles vieram pro Brasil e não fizeram um show, né, meu? Eles fizeram um acontecimento, né, meu? As pessoas que estavam na Fabric Club naquela tarde e noite de 2018 vai saber o que eu tô falando. E o Armored Saint, assim, ele vai muito do que eu expliquei na edição 50, né, meu? Então eu acredito que nós estávamos em 93, 94, porque foi bem na época que o John Bush, vocalista do Armored Saint, foi anunciado como o novo frontman do Anthrax. E aí eu e meu irmão sempre perambulava banquinha, sempre perambulava cedo, e a gente viu Armored Saint. Falei, Armored Saint é a banda do John Bush. E tava num preço barato, né, com o orçamento que a gente tinha, bem dizer, era o que a gente tinha e compramos, cara. E cara, esse quarto álbum dos caras, lançado em 1998, é um puta de um disco de metal, cara. Porque assim, o cenário do heavy metal, então, principalmente, eu acredito, né, isso eu não li, não comprovei com nada, mas eu acredito que quando o Metallica lançou o Black Album, eu acredito que todas as bandas inconscientemente tentaram pegar uma carona. Então, não só o Armored Saint, mas, por exemplo, você pega o Exodus, que lançou o Force of Habit, você pega o Overkill com I Hear Black, você percebe que as bandas fizeram discos diferentes, né, meu? E o Armored Saint não foi diferente. Mas assim, eu digo inconscientemente, não tô falando que as bandas tentaram copiar, não. O cenário musical estava mudando, então o Armored Saint era uma banda que os caras vestiam aquelas roupas trus no começo de carreira e tal. E aqui eles já estão com um visual mais bacana e isso reflete na sonoridade também, uma puta de uma produção feita pelo David Jarden, que veio a produzir o Anthrax e veio a produzir o Offspring também. E é muito interessante você sacar essa produção assim, porque é uma produção cristalina, que ela favorece os instrumentos, né, meu? E assim, e aí você fala, vou fazer um disco de metal? Não muito, ele é um disco bem pesado, ele é um disco que tem um puta de um trabalho de guitarra, né, que são duas guitarras que trabalham em prol da música. E assim, eu lembro até a primeira vez que eu ouvi esse disco, quando eu ouvi a música Rain of Fire, que abre o álbum, eu falei, uau, né, eu e meu irmão fizemos tipo Beavis and Butthead, né, uau! E assim, e a boa impressão causada por Rain of Fire confirmou pelas seguintes, por Dropping Like Flies, por Last Train Home, que você tá ouvindo agora de fundo. Eu lembro que essa foi uma das músicas que eu fui às lágrimas no show. Como eu chorei nesse show, cara. Como eu chorei de emoção, cara. Porque era aquela banda que você comprou o vinil de uma forma, vamos colocar assim, despretensiosa. E você tava vendo os caras ao vivo, cara.
Então é um sonho realizado, né, meu? Então é um disco que só tem música boa, né, meu? Então é Rain on Fire, Last Train Home, Dropping Like Flies, a balada Another Day, Tribal Dance, Spineless, Hanging Judge, que foi uma puta de uma música também. Hanging Judge, se eu não me engano, eu não sei se foi Hanging Judge ou Burning Question, é uma música que está presente no filme Hellraiser também. E eu acho assim, é um disco muito interessante, que assim, ele é um disco pra cima, mas ele tem uma carga emocional muito forte. E é isso que deixa ele legal, assim, é aquele disco que te puxa. Uma puta audição legal, ele é um disco relativamente longo, ele tem quase 1 hora de duração. Eu lembro até no tempo das fitinhas, que você gravava ele durava quase os lados da fita por completo, né, meu? E esse disco também, ele marca a estreia da formação da banda que segue até hoje, né? Com o John Bush no vocal, o Joey Vera no baixo, o Jeff Duncan na guitarra e os irmãos Gonzo e Phil Sandoval, guitarra e bateria respectivamente. Então é uma forma que é a formação que estava seguindo no disco, né? A banda teve um outro guitarrista anteriormente, né? O David Pritchard, que infelizmente ele veio a falecer de leucemia, mas ele tem uma contribuição nesse álbum com a música Tainted Past. Então, se você procurar, vá atrás, cara. Armored Saint, Symbol of Salvation. Ainda mais se você for fã das sonoridades já do começo dos anos 90, que o metal já estava dando uma mudada. E pra não dizer que a banda não tá fazendo nada de novo, saiu recentemente um disco novo deles chamado Punch in the Sky, que pelos videoclipes que andam rolando, vai ser presença maciça na lista de melhores do ano de muita gente. Então não deixem de procurar Armored Saint. E a segunda banda que eu vou falar hoje é o Testament com The Ritual. Eu lembro até hoje que, como eu procurava resenhas de metal nas revistas para poder conhecer, eu acredito que foi na Rock Brigade que falaram assim: o disco do ano. Esse disco foi lançado em 1992, ele é o 5º álbum da banda. E ele tem uma história interessante, né? Porque o Testament estava num ritmo frenético, né? De gravações, turnês, composições, aquele esquema, né? De compor, gravar, fazer show e praticamente sem descanso, né? Então o álbum anterior deles, o Sons of Black, a banda dá uma entrevista que eles não tiveram muito tempo para compor, preparar o disco, né, meu? E embora ele seja um bom disco, você sente isso quando ouve as músicas. O que é diferente quando você ouve The Ritual, que eu vou mostrar mais uma vez. The Ritual, ele, assim como o Armored Saint, então ele marca uma mudança na sonoridade da banda, né, meu? E isso é reforçado pela produção do álbum, que é limpa, ela é nítida, ela é cristalina, então o que é interessante você ver nesse disco, né, meu? É um som muito mais limpo, então embora as guitarras elas tenham as guitarras virtuosas, a bateria marca aquele ritmo, mas assim, é uma sonoridade muito diferente, por exemplo, se você pegar os álbuns clássicos como New Order e Practice Watch or Preach. Então é uma banda que estava evoluindo tecnicamente, né? Então você percebe que The Ritual, os caras eles já estavam mais pro heavy do que pro thrash metal, né, meu? E tava mostrando pro mundo o Alex Skolnick, né, meu? Que embora ele já fosse cultuado pela galera do metal, o trampo desse disco é fenomenal. Então você pega um disco que ele é repleto de músicas maravilhosas. Eu arrisco a dizer, pra mim, esse The Ritual e ao lado do Low, que é um disco depois, eu acho os melhores discos da banda, né, meu? Então, músicas como Electric Crown, So Many Lies, Let Go of My World, The Ritual e a balada Return to Serenade, que figurou na MTV, eu lembro até hoje que ela até figurou no Top 20 Brasil, cara, naqueles programas de paradas de videoclipes. Eu lembro que essa música rolou também. É um puta de um disco inspirado. Pena que depois desse disco a banda passou por uns maus bocados aí, mandados embora da gravadora, essas coisas. E a banda só foi ressurgir mesmo, foi com o disco The Gathering, né? Que contou com a participação de ninguém, nada mais, nada menos do que Dave Lombardo, né? O eterno baterista do Slayer. E antes de eu falar de mais um clássico, segue a participação do Abel Martins do Under Martyrs, que vai falar de um disco muito legal. Espera um pouquinho e eu já volto. Fala pessoal, eu sou o Abel Martins do canal Under Martyrs. Estou aqui no canal João Messias Júnior para falar de um clássico que foi lançado em 1986, o To Hell with the Devil do Stryper.
Nessa data, 1986, o thrash metal estava começando a borbulhar ali nos Estados Unidos, porém o movimento glam ainda estava pegando fogo. E quando o Stryper lança esse álbum To Hell With The Devil, ele ficou entre os mais tocados daquele ano. Eu tenho aqui duas versões em LP, vinil, e também tenho o CD. O interessante desse álbum é que primeiramente ele saiu com essa capa aí que você está vendo, né? Essa capa foi a primeira capa de To Hell With The Devil, que não sei porquê foi censurada, né? Não tem nada a ver, tá bem? Eu considero esse álbum o melhor do Stryper até hoje, porque traz toda aquela magia, todo aquele sentimento, aquele espírito da época, né? Você abre aqui, né, o encarte aqui do LP, tem toda essa questão aqui atrás, tem o pessoal aqui todo glam, bem legal. E o CD não fica atrás, né? Quero destacar algumas músicas muito legais. Inclusive a baladinha Honestly, que ficou em primeiro lugar na MTV americana durante um bom tempo. Quero aqui mostrar a própria To Hell With The Devil. Calling On You, que é um dos clipes mais vistos do Stryper. E a More Than A Man. Então, se você não conhece nada do Stryper, né, um dos grandes expoentes do hard rock, heavy metal, glam metal dos anos 80, a minha dica aí, né, pro grande João Messias Jr. é o To Hell With The Devil de 1986. De volta, rapaziada. Muito obrigado, Abel do Under Martyrs. Esses caras falam um pouco, mas eles falam muito bonito, cara. Então, e eu concordo com ele também, que o To Hell With The Devil, mas é o melhor do Stryper, mas pra mim, ao lado do Against The Law, pra mim são os discos mais legais do Stryper. O Stryper é uma banda, principalmente o período dos anos 80, é uma banda que não tem disco ruim. Mas vamos falar do terceiro clássico de hoje. Ozzy Osbourne com No More Tears, que tá rolando de fundo. Cara, é o sexto álbum do Madman, cara. E é muito interessante porque foi um disco que colocou ele nos holofotes. E assim como o Armored Saint e o Testament, eu ouvi esse álbum basicamente na mesma época, ele é de 1991. E eu não esqueço até hoje, a primeira vez que eu ouvi No More Tears, cara. Foi num programa de videoclipe chamado Cliptonita, que passava na TV Record. Eu acredito que era na hora do almoço, um pouquinho antes do almoço, assim. E eu lembro, ele falou, hoje estreia o clipe novo do Ozzy Osbourne com No More Tears. Mas na época eu não dei muita bola, não. Mas aquela linha de baixo, com o tempo, ela vai grudando na mente, assim, ó. E vai te cativando e conquistando, né, meu? E esse disco foi que colocou o Madman nos holofotes de novo. Também o cara tava com uma banda fantástica, né, meu? O Zack na guitarra não precisa nem falar. O Mike Inez, que já tocou com Alice in Chains, tocou com Heart, já tocou com um monte de gente aí. E o saudoso Randy Castillo na bateria. Eram caras assim, que eu não digo nem que eram caras bons, mas esses eram uns caras que estavam 10 níveis acima da galera, né? E olha que o Mike Inez era muito criticado, mas ele é um baixista fantástico. E tem outras coisas também, né, meu? É um álbum que ele é repleto de hits, né, meu? Você pega a própria música que abre o disco, com Mr. Tinker Train. Você pega Road to Nowhere, Hellraiser, que o Motorhead gravou, Mama Coming Home, Sin, Desire, Time After Time, a própria No More Tears. Então você vê que é um disco repleto de discos. É um disco perfeito, cara. E ele é um disco que, assim, que ele equilibra muito bem hard rock, heavy metal, balada, músicas que resvalam no pop, assim. Então é um disco muito bem feito, cara. E assim, apesar de discos do que veio depois, assim, você vê que o Ozzy fez coisas bem feitas, né? Mas pra mim, esse é o melhor disco do Ozzy, assim. Eu acho que até o que ele fez até hoje não superou. Embora Osmose e Scream sejam álbuns dignos de nota. Mas isso é a minha humilde opinião. Eu acredito que vocês têm outras opiniões a respeito da carreira do Mr. Madman, né, meu? Mas pra mim, No More Tears é um clássico absoluto. Pra mim, um dos melhores discos do vocalista ao lado do The Ultimate Sin. É um disco fantástico que vale muito a pena procurar também. E que ano que vem ele vai estar completando 30 anos, né? Assim como o Symbol of Salvation do Armored Saint. E você quer saber o que a turma do amendoim pensou sobre isso, né? Eu vou começar com o Finoide, que está agradecendo o feedback que vocês têm dado para ele. Finoide, ele é um cara super evoluído, sabe? Ele falou assim pra mim que não são os favoritos dele de cada banda, assim. Mas ele respeita, ele diz que os álbuns têm seus pontos fortes, mas não são os melhores na opinião dele.
E ele falou, até o próprio Oz, ele falou, eu sou muito fã de Black Sabbath, mas assim, são álbuns que são bons, eles têm seus bons momentos, mas não são os melhores dos caras. E Magriço, vocês sabem como é que é, né, meu? Pé na porta, soco na cara e cuspida também. Magriço é o seguinte, ele falou, o Armored Saint para começar você tinha que ter colocado Raging Fear, Saints Will Conquer e por aí vai. O Testament ele falou pra mim que eu tinha que ter colocado New Order. E do Oz ele falou que eu tinha que ter colocado Dire of a Madman. Então ele falou que nem vai opinar. Falei, beleza, Magriço. E sem contar que ele e o Finoide estão numa briga só. Um quer ser mais foda que o outro, né? Mas o que a gente vai fazer, né, meu? E era isso, rapaziada. Muito obrigado pelo feedback recebido, por todas as edições assim. E vamos junto ajudar a construir um canal legal. E eu proponho um desafio para vocês. Todo mundo que vê esse vídeo, eu vou te pedir o seguinte. Se vocês gostaram dos clássicos, se merecem uma novas edições. E o mais importante, o que vocês acham de eu falar de alguns discos clássicos de outros estilos? Quem assistiu esse vídeo, coloca a opinião aqui nos comentários, é muito importante esse tipo de coisa, para a gente poder dar uma diversificada e tal. E é o seguinte, não vamos perder nossos encontros de terça e sexta, que na terça eu vou falar de lançamentos, e na outra sexta eu vou falar de discos de covers. Algo muito interessante, que vai sair algo bem legal. Então era isso, rapaziada, grande abraço e até mais!